Olá! Eu tô bem sumidinha daqui, né? Mas voltei. Tô aqui para falar, para conversar com vocês mais uma vez e dizer, né, falar um pouco da palavra do Senhor com você, falar um pouco daquilo que Deus tem derramado no meu coração, né? E esse mês de março, mês onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que falar de uma mulher. Mas eu quero falar de uma mulher, mas eu quero dizer uma coisa para você. A gente luta, né, tem essa história, né, que a gente sabe que tem por detrás, né, do Dia Internacional da Mulher, e tem a militância, né, que a gente tem hoje falando sobre o empoderamento feminino. Mas eu quero ressaltar que Jesus ele já fazia isso, né? Jesus já nos empoderava, Jesus já nos colocava em evidência, ele já nos dava oportunidade, abertura que não tinha antes, anterior a Jesus não tinha, né? A mulher não tinha essa importância, não tinha essa evidência, não fazia o que através de Jesus e após Jesus as mulheres começaram a fazer. Né? E eu quero falar sobre o encontro maravilhoso. Eu postei aqui cantando uma canção falando da mulher samaritana e é sobre ela que a gente quer falar, quer discorrer um pouquinho hoje. Né? Em João 4, né? Que fala sobre esse encontro lindo, um encontro maravilhoso, que eu amo muito. E Deus ele tem falado algumas coisas no meu coração e eu quero é, 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 falar sobre algo muito importante. A gente já sabe da história, diz que foi necessário a Cristo, né, passar por Samaria, né, porque os judeus samaritanos não se davam, a gente conhece bem a história. Né, se você não conhece, busca conhecer, né, mas eles tinham as suas rinchas, né, tinham suas brigas, então eles não se davam. Qualquer judeu que quisesse atravessar para algum lugar que tivesse que passar por Samaria, eles davam a volta, né, por fora da cidade para não atravessar Samaria. Mas Jesus foi necessário, né, passar porque Jesus sabia o que ele tinha que fazer ali. E Jesus ali ele encosta num poço e ele encontra uma mulher e tem um diálogo assim maravilhoso, o maior diálogo da Bíblia, né? Jesus tem com a mulher samaritana. E nessa conversa que ele tem com ela, ele pede água, ela questiona como daria água para ele. Ele diz: se você soubesse quem te pede, pediria água, ele te daria, porque a água que você bebe te torna da sede, é que eu lhe der, né, você jamais terá sede, fluirá dentro de você como um rio de água viva. E assim vai discorrendo a conversa. E quando chega em dado momento, a mulher pergunta, questiona Jesus e fala assim: olha, nossos pais adoravam neste monte. 4:20. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vós, os judeus, dizes que é em Jerusalém aonde se deve adorar. Nesse momento, ela começa a questionar porque ela percebe que ele é um homem que conhece todas as coisas, que pode dar algumas respostas, talvez a questionamentos que ninguém nunca, né, conseguiu responder, ou porque ela nunca teve a oportunidade, porque assim, além dela ser samaritana, ela era mulher, né? Mulher samaritana, e ela não tinha uma vida muito bacana, né? Ela, no próprio diálogo com Jesus, em dado momento, Jesus fala assim: olha, vai lá, mulher, e traz o seu marido, né? Pra gente conversar e tal. E ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus, bem sei, né? Realmente, você tinha 5 e o que você tem agora não é seu. Então, assim, talvez possa soar como algo assim muito chato Jesus falar aquilo, mas Jesus não estava apontando, simplesmente apontando um pecado, um erro, mas Jesus estava mostrando para aquela mulher assim: olha, você acha que eu só te encontrei no poço, mas olha, eu já te vejo há um tempo. Sabe, eu conheço você, eu acompanho. Você já parou para pensar nisso? Jesus ele estava revelando para aquela mulher que eu acompanho você. Eu sei que você errou uma vez, errou duas, errou 5 e está errando de novo. Mas ele ali dá uma oportunidade para ela, né? E ela faz os questionamentos. Jesus fala: cara, nem aqui nem lá, né? Porque às vezes a gente se torna tão religioso, a gente fala assim: onde eu tenho que adorar, né? Como eu tenho que adorar? É de mão levantada, não é? É worship, não é? Essas brigas, Jesus fala assim: olha, para ela, nem lá nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Porque Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ele revela isso para a mulher e eu acredito que o coração dela começa a queimar, mas ela ainda não entendeu que ela estava de frente com Cristo, né? E em dado momento ela fala assim, no 25 ela fala assim, diz a mulher: eu sei,
que o Messias, chamado Cristo, vem e quando ele vier nos explicará tudo. Sabe? Ela tinha algum conhecimento, mas ela não estava entendendo o momento. E naquele momento Jesus estava diante dela como o Cristo Salvador. E aí acontece uma coisa muito linda. Jesus, pela primeira vez, ele se revela diretamente, porque todas as passagens, Jesus ele sempre diz assim, olha, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Mas ele nunca disse, eu sou o Messias. Mas nesse diálogo com ela, ele diz, eu sou o Messias. Em algumas passagens ele fala assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Mas em nenhum momento ele se revela, mas diante dela ele se revela. E ele fala assim, eu sou Cristo, eu que vos falo, eu que falo com você. Então ele se revela para ela de uma maneira linda. E depois de tudo isso, né, ela sai. E aí que eu quero dizer uma coisa para você. Até ela encontrar Jesus, ela era pobre coitada. A mulher que era mulher, não podia conversar com um homem, muito mais sendo judeu, muito menos, né, sendo judeu. Ela ia ao poço meio-dia. Se ela ia ao poço meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém, porque ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Então ela estava se escondendo. Ela estava ali, ela não queria ser vista. Ela não queria ser notada. Mas depois que ela tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, a palavra diz que ela sai e ela começa a declarar na cidade, a proclamar na cidade. E aí você vai lá no 4:39 diz assim, olha, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse tudo o que ele tinha feito. Ela foi lá e falou tudo quanto o Senhor falou com ela. Ela declarou a conversa, uma mulher que estava escondida. Uma mulher que estava querendo se esconder, agora ela se revela diante das pessoas. Agora ela chega diante das pessoas e fala assim, cara, vocês precisam conhecer o Mestre. Cara, ele falou comigo, ele revelou a minha vida, ele discorreu sobre tudo que acontece comigo. Ele é o Cristo. Ele é o Messias da promessa, o prometido, o Salvador, né? E aí você percebe quando Jesus ele entra na nossa vida, o quanto ele muda a nossa história. Ela saiu de uma mulher que estava se escondendo para uma mulher que estava proclamando, declarando e dizendo ele é o Cristo e colocando a sua vida diante das pessoas e contando um testemunho, talvez até mesmo se expondo para dizer assim, olha, ele sabia, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha escutado sobre ele, nunca tinha visto ele de longe ou de perto, mas ele sabia quem eu era, ele sabia da minha história, sabe? E aí chega aqui e a multidão, os samaritanos, as pessoas começavam a acreditar. Eles creram nela. Pensa, numa mulher que não tinha voz, gente. Naquele tempo a mulher não tinha voz, muito menos uma samaritana em adultério, né? Que é isso, com certeza que estava acontecendo. E eles ouviram e creram na palavra dela. Sabe? Que é maior e melhor empoderamento do que esse, de você ter um encontro com Cristo. E ele te empoderar dessa maneira. E ele te empoderar desta forma. Sabe? Você entender que Cristo, quando ele entra na tua vida, ele te tira de coitada para te colocar como princesa. Sabe? Ele tira o medo, ele coloca força. Ele coloca coragem no lugar. Quando a gente tem um encontro com Cristo, onde a gente revela, porque assim, até quando ele diz a ela diz, ela concorda, ela fala assim, sabe? Ela não tenta fingir, não, você está confundindo, não sou essa mulher não. Sabe? Não é bem assim. Ah, mas você não sabe da minha história. Ela não questionou em nenhum momento, ela simplesmente ouviu. E ela continua assim, ele sabe quem eu sou. Não vou mentir, né? Então, eu quero falar com você. Cara, Jesus quer salvar a tua vida.
Jesus quer transformar a tua vida. Talvez você esteja aí pensando que você não pode, pensando que você não é tão importante, ou que você não tem nada para falar. Eu costumo dizer que testemunho é testemunho, mesmo que as coisas estejam dando certo ou errado. Talvez as coisas estejam dando muito errado na tua vida. Eu passei por esses dias, né? Os piores dias da minha vida, os piores momentos, eu passando, sabe, tudo dando errado. E eu ouvi de uma pessoa falar assim, cara, eu olho pra você e falo, cara, tem que aprender a ser igual a ela. Você tem tanta força, você tem tanta calma, tá acontecendo tanta coisa com você. E eu olho pra você e eu sinto paz. Então, testemunho não tem a ver com as coisas dando certo ou errado, testemunho tem a ver com a sua postura diante de tudo que acontece, né? E graças a Deus, Deus ele tem me sustentado. Então, você tem um encontro com Cristo, com o Mestre, ele te sustenta. Ele te sustenta de uma maneira perfeita. Ele te revela coisas que você não sabia. Ele te mostra quem você é. Ele restaura a sua identidade de filha, de princesa, de amada, cuidada, menina dos olhos dele. E aí você sai de uma pessoa desacreditada, porque acredito que quando aquela mulher chegava para falar com alguém, ninguém vai acreditar nessa daí. Já está no sexto marido, sabe? E aí toda uma cidade declara e crê em Jesus por causa do testemunho dela. Porque diz aqui, por causa do seu testemunho. Eles creram. E aí, eles saíram, foram se aproximar do mestre. Através disso, os samaritanos foram até Jesus. E falaram, fica mais um pouco com a gente, não vai embora agora não. A palavra diz que Jesus ele ficou lá por mais 2 dias. E quando Jesus já estava indo embora, diziam à mulher, já não pelo teu dito, né? Já não pelo que você disse que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! É sobre isso, gente. É sobre encontrar com Jesus. E a gente sair de uma posição onde a gente não era ninguém e se tornar uma pessoa que leva o Evangelho, uma pessoa que leva uma palavra que transforma, uma palavra de paz, uma palavra de vida. É sobre isso. É sobre isso. Sabe? Às vezes a gente tem medo, né? Medo. Quanto medo eu tinha. Quanto medo. Mas eu quero convidar você a se encontrar com Jesus. Agora. É onde você está. Dobra o teu joelho. Fala, Senhor, vem aqui. Quero me encontrar contigo. Eu quero ter um diálogo contigo. Quero ser confrontada. E eu quero sair daí curada. Curada, transformada. Sabe? Sair da posição de doente para agente de milagre. Para agente de cura. Sair da posição de conturbada para a posição de libertadora de um povo. Lute por você, mas depois que você se estabelecer, lute pela sua próxima, pelo seu próximo, pela sua mãe, pela sua filha, pela sua melhor amiga, pela sua irmã. Deus ele vem nos restaurar, nos transformar, nos dar vida, e a gente precisa transbordar isso às pessoas, sabe? Deus tem algo grandioso para a sua vida. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Deus tem algo além do que você possa imaginar. Mas você precisa se encontrar com Ele. Essa mulher se encontra com Ele e ela é transformada. Então você também pode ser transformada, você também pode ser cheia, empoderada pelo Senhor. Eu estou dizendo isso não porque li, mas porque estou vivendo isso na minha pele. Então creia, Deus
tem um plano perfeito para você.